Aleluia. É bendito aquele que vem vindo, e vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito. Ao que vem e ao seu reino o louvo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós. Queira sentar-se. Meus caros amigos e irmãos, hoje é uma das festas mais importantes que nós temos na Igreja Católica. Coroamos Cristo como Rei. Não um rei terreno, mas o rei espiritual, um rei que, sobretudo, se manifestou através do amor, da mansidão, do perdão, da misericórdia e assim por diante. Esta realeza de Jesus se manifestou também, sobretudo, nas suas próprias atividades. Por isso, veja que esse Jesus, depois de uma longa viagem, Jesus chega até as portas da cidade de Jerusalém. E, sobretudo, lá, ele triunfalmente entra, sendo aclamado pelo povo simples, pobre, não pelas autoridades, não pelos ricos, que queriam apedrejar e eliminar o próprio Rei do Universo. E, sobretudo, Jesus chega ao Templo de Jerusalém. O templo, infelizmente, estava ocupado com ladrões, vendedores, exploradores, cambistas, tudo se realizava dentro do templo. E o templo era, sobretudo, consagrado principalmente para ser uma casa de oração. E o cuidado do templo deveria ser cuidado principalmente pelo rei daquela época, o que não acontecia. Pois é, mas sobretudo Jesus faz o quê? Ele se manifesta como rei. Se manifesta e começa a limpar o templo, isto é, purificar o templo e expulsar justamente todos aqueles que se encontravam no templo para explorar os pobres e os simples. Jesus, claro, esta parte nós sempre escutamos na Sexta-feira Santa. Normalmente lá nos é mostrado como Jesus, de fato, é rei. Pois é, mas aqui, sobretudo, Jesus não é contrário ao templo. Ao contrário, ele expulsou justamente todos aqueles que profanavam o templo. Para quê? Para que ele pudesse usar o templo para ensinamentos e oração. Veja que Jesus diz bem claramente que a paz, a solidariedade e o amor devem reinar nesta casa de oração.
E vocês transformaram de Jesus num templo não de oração, mas um templo, um covil de ladrões. Pois é. E sobretudo aqui, veja que a solenidade da liturgia deste domingo está prestes a completar 100 anos. No ano que vem, nós vamos celebrar, no ano 2025, celebrar os 100 anos da festa justamente da realeza de Jesus. Em que sentido? Veja que com ela também terminamos ou encerramos o ano litúrgico, que continua em si até semana que vem ainda, porque domingo que vem já vamos estar celebrando o primeiro domingo do Advento, um tempo assim bem diferente do que atualmente estamos celebrando, né? Pois é, e depois aqui, com toda a liturgia da palavra, sempre nos recorda que o reinado de Jesus não é como um reinado dos reis da terra, os poderosos, etc. E o reino de Deus é um reino muito distinto do que estamos acostumados a encontrar na humanidade. Ainda hoje existem alguns países que cultivam a realeza. Inglaterra, por exemplo, os países escandinavos, alguns países africanos também, onde se escolhe o rei. Mas o rei normalmente passa a ser rei por herança hereditária da própria família, né? Pois é. E olhando hoje, por exemplo, o Evangelho de São João, que acabamos de escutar aqui, nós vamos ver como, depois de uma longa viagem, como eu falei, Jesus chega ao templo e purifica o templo. Por quê? Porque Jesus começa a ensinar no templo. Diariamente ele está no templo, ensinando. A certa altura, Pilatos mandou buscá-lo, diz o texto. Buscá-lo para quê? Para que ele prestasse contas daquilo que ele estava fazendo. Ou seja, um grande interrogatório que foi no palácio de Pilatos. E Pilatos, então, justamente, faz uma série de perguntas. No final, ele conclui e pede a Jesus: tu és rei? Tu és rei mesmo? Por quê? Inclusive, a população, muitos pensavam e procuravam saber quem de fato era Jesus. E aqui, justamente, veja que Jesus diz bem claramente que ele não é contrário ao templo, porque o templo tem muito apreço por parte dos judeus todos, ainda até hoje. E muito grande é justamente a estima que eles tinham por aquele célebre edifício, por ser o mais importante sinal religioso e também econômico. Econômico significa o quê? Não dentro do templo propriamente dito, mas nos arredores, em conjunto do templo. Assim, tinha os negócios normais que se faziam. Pois é. E Jesus então diz, justamente, que a minha casa é casa de oração, e não uma casa de ladrões e um covil de ladrões. Pois é. E depois, justamente aqui, Jesus, quando é interrogado pelo pretório de Pilatos, diante de Pilatos, como era o chefe daquela ocasião, é interrogado para saber qual é o sentido do seu reinado. Qual é o sentido? Nós mesmos também poderíamos questionar. Então Jesus diz que o meu reino não é deste mundo. Pilatos pergunta, portanto és rei? Jesus responde, sim, eu sou rei. É para isto que fiz todo testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo aquele que crê na verdade ouve a minha voz. Mas o reinado de Jesus não é que se apoia no poder político ou nas armas, de jeito nenhum. Seu reinado é dar testemunho da verdade autêntica que ele mesmo veio proclamar e testemunhar o reinado recebido de Deus Pai. Jesus é rei não só dos judeus, mas também da humanidade inteira, ou seja, do universo inteiro. Contudo, a liturgia da palavra, como escutamos hoje ainda, sempre nos lembra que
o reino de Deus é um reino de amor, de perdão, comunhão fraterna, justiça, solidariedade, misericórdia e compaixão e, sobretudo, respeito também à vida. Tudo isso é importante também nós incluirmos ao querermos questionar que reinado Jesus nos apresenta. E o reino de Deus, para o reino de Deus, não há espaço para violência, para destruição, para arrogância, para corrupção, para autoritarismo, que muitos também se pretendem politicamente hoje em dia. Pois é, se cremos e confessamos que Jesus é Rei, precisamos viver com Ele o seu reino, que não é viver em um mundo paralelo, mas vivê-lo já aqui na terra, vivê-lo aqui na terra, e esperar a sua plenitude da vinda eterna no fim dos tempos. Esse projeto, Jesus, é para todos nós cristãos, que cremos e apostamos nossa vida nele, em seu Evangelho. Somos responsáveis pelo reinado de Deus no mundo, e Jesus é o modelo do nosso modo de ser e de agir. Então, no final dos tempos, Jesus poderá entregar ao Pai um reino realmente glorioso. Um reino, como nós vamos escutar no prefácio depois na missa, vamos escutar um reino de verdade e de vida. Um reino da santidade e da graça, da justiça, do amor e da paz. Vamos lembrar-nos de tudo isto e pedir a Cristo Rei para que Ele reine no coração de cada um de nós, especialmente em nossas famílias. Tá bom? Então, de pé, vamos renovar nossa fé rezando juntos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,